Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, começando mais um Pode Vinde. Hoje o convidado é especial, né? Meu querido pastor Rodolfo de Cessa, que já está aparecendo para você aí na tela, e ele é o nosso convidado de hoje para a gente conhecer um pouquinho da sua história, da sua vida. Todos já sabem que o Pode Vinde é um programa biográfico, então a gente vai falar um pouquinho da vida do Rodolfo para entender a sua caminhada, a sua trajetória até hoje. Pastor Rodolfo, para quem não sabe também, ele é membro do Ministério Vinde, graças a Deus, e ele é diretor do Departamento de Missões. Está fazendo um trabalho extraordinário, já fez alguns trabalhos esse ano, importantes, ali para a nossa denominação, e vamos conhecer a sua trajetória, o seu encontro com Cristo, o seu casamento, os seus filhos, a sua história de vida, e vai ser muito legal. Já peço a você que, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para nos ajudar a alcançarmos mais vidas, tá bom? Pastor Rodolfo, prazerzaço estar aqui com o senhor. A paz do senhor, meu querido. Paz do Senhor, meu pastor, muito bom dia, né? 11h36 agora, e muito gratificante estar aqui, tendo essa oportunidade de, juntamente com o Senhor, estar alcançando vidas, né? Através do nosso testemunho de vida, através da nossa experiência, né? Que vamos transmitir um pouquinho ao longo dessa Dessa conversa, né? Esse entrevista. bate-papo, essa entrevista legal aqui. Legal, Rodolfo. Olha, eu já fiz já com alguns pastores da nossa igreja, pretendo fazer com todos, né? Já fiz com o pastor Walter, comecei com o pastor Carlos Amorim, que foi o primeiro, depois o pastor Walter Tavares, né? Já fiz com o pastor Ricardo e pretendo fazer com outros também. E é uma alegria ter o senhor lá na nossa igreja, mas eu quero começar um pouquinho conhecendo um pouco mais da tua história, né? Quando que o senhor nasceu e aonde o senhor nasceu e quem foram seus pais? Já fala tudo numa tacada só. Ô, bênção. Eu nasci no dia 8 de fevereiro de 1984. Nasci, sempre fui morador de Nova Iguaçu, mas a maternidade foi em Nilópolis, sou nilopolitano, Nilopolitana. mas cresci em Nova Iguaçu, a minha trajetória toda foi no município de Nova Iguaçu. Sou filho da Maria Cristina, juntamente do Domingos de Cessa, que é meu pai italiano, e aí vim dessa descendência aí, por isso o Rodolfo de Cessa. Legal. A família de vocês, a origem era Nova Iguaçu ou eles vieram de outro local? Bem, Então, teu por pai parte. italiano, logicamente, é imigrante, né? O meu pai, ele veio da Itália, né? Mas a minha mãe é filha de sergipano. A minha avó era de Aracaju, meu avô também, vieram para o Rio de Janeiro. Se E encontraram em Nova aqui, Iguaçu. Se conheceram em Nova não, Iguaçu. os dois eram de lá, vieram para cá e aqui já tiveram as filhas. Assim que casaram, vieram para o Rio de Janeiro, né? E aqui nasceram 5 filhas. Meus avós maternos tiveram 5 filhas, mulheres, minha mãe, mais 4 irmãs. E por parte de pai eu não conheci a família paterna, né? Aham. Só história, até porque meu pai faleceu, eu ainda era bem novo. Teu pai e Eu tua mãe se tinha. conhecem aqui em Nova Iguaçu? Ou... Então, na verdade, eu não conheci muito a história dos meus pais, né? Assim, da parte do meu pai, né? Do relacionamento com a minha mãe, porque o meu pai, ele, quando conheceu ela, ele já tinha 4 filhos, com outros 2 casamentos. Tá. E aí minha mãe casou com ele e temos, por parte de mãe, cresceu junto eu, Rafael, a Alicia e o Gustavo. O meu pai faleceu ainda quando eu ainda era novo, né? Então, assim, não tive muito conhecimento da história paterna, né? Da área Sim, paterna sim. na parte familiar. Foi sempre minha mãe trabalhando para suprir a necessidade de 4 filhos, mas E ela que guerreira, segurou a casa, sucesso, né? Ela que segurava, né? segurou e batalhou bastante. E hoje nós estamos aí, todos de pé, casados, famílias estruturadas, E, to... apesar de Papai do Céu já ter recolhido a mamãe, né? e todos os seus irmãos moram por aqui? Então, os que cresceram comigo, sim. O Rafael mora no centro de Nova Iguaçu, a Alicia mora aqui na Areia Branca, né, Belfor Roxo, e o Gustavo na casa que nós crescemos, né, que é Hum. até na Rodolfo. Eu era o Rodolfo da Rodolfo, aqui É. pertinho aqui do E o Ministério seu. Vinde aqui em E Belfor Roxo. eu sempre pergunto sobre a escola, né? Primeira professora, tu lembra? Ah, eu lembro da primeira professora, a gente não esquece, né, que é É. a tia Leda. Tia Leda foi a que me ensinou a ler, escrever. E tem um carinho muito grande, né? Porque até a primeira série eu estive com ela ali. Depois a gente já comecei a migrar para aqui para o Nova Grécia
E ainda recordo também de bons professores aqui, família do Marquinho, do da Miriam, do Roberto, o pessoal tudo aqui antigo aqui, o Jefferson, que até hoje nos dá É, um grande suporte, né? Zé é verdade, Carlos. é. Zé Isso aí Carlos. a gente não São os perde. Eu diretores. estudei até a quinta série aqui, e depois migrei para o Colégio Militar. Aí fui para o Colégio Militar, estudei ali durante algum tempo e precisei sair porque minha mãe adoeceu, né, com câncer. E dentro desse período que ela ficou enferma, como ela que supria, né, as finanças para poder a gente ter condição de pegar a condução daqui para até o Colégio Militar, ficou Uhum. inviável. Então eu tive que regressar para cá e finalizei os estudos ali no Milton Campos. Na Ah, época, na época, como ela ficou doente, eu já comecei a trabalhar também já adolescente, né? Então eu tinha que conciliar trabalho e escola e dar um suporte em casa para a mamãe, mas graças a Deus estamos aí, deu tudo certo. glória a Papai do céu Deus. sustentou, O até esforço, aqui né? tem nos O esforço é sustentado. Sim, recompensado, né, Rodolfo? sim, sim. Pastor, e o teu encontro com Cristo, como é que foi? Como é que se sucedeu? Então, meu encontro com Cristo foi a partir da vida da minha esposa, né? É, eu vou até relatar aqui um pouquinho onde eu conheci Uhum, a missionária Vânia, né? Minha esposa, ela foi nascida no berço evangélico, conhecia os caminhos desde quando nasceu, e quando ela começou a trabalhar, ela estava um pouquinho afastada dos caminhos do Senhor, né? Teve a dificuldade, né? O comércio prende bastante é, o é ser verdade. humano, e aí ela ficou um pouco ausente, se esfriou, mas foi um período que nós nos conhecemos. Eu era açougueiro, ela era operadora de caixa quando a gente começou a trabalhar junto. Ficamos um mês ali nos conhecendo, em seguida a gente firmou Assumiu o o compromisso. relacionamento. Ontem completamos 19 anos de casado, e aí Parabéns, hein? Glória a o Deus. meu, poxa, muito obrigado, meu pastor Vitória. Deus continue Deus tem nos abençoando sustentado vocês. até aqui. E aí a gente se conheceu, casou, fomos morar junto, né? E quando ela ficou grávida do Miguel, ela já tinha o Renan, né? O meu enteado, meu filho caçula, peguei ele com 2 anos, ela já tinha ele com 2 anos. Uhum. Assumi o papel de pai do Renan, criei ele até hoje, mora conosco, né? Agora não, agora casou recentemente, mas esteve conosco até agora. E quando ela engravidou do Miguel, na gestação, a gente estava com uma notícia de que provavelmente ele poderia nascer com o nível de glicose alta no sangue, apesar de bebê, né? E ela me convidou, a irmã dela convidou ela para ir na igreja que ela estava. Ela foi, fez uma visita e depois me chamou. E no momento em que eu fui lá, ouvi uma palavra de fé, essa palavra tocou no meu coração. Glória a E aí Deus. eu fiz um propósito com Deus naquela E foi em noite. qual igreja, Rodolfo? Isso. Foi ali na Assembleia de Deus, Deus é Maior, do pastor Washington. Foi até que Ah, eu fiz sim. uma viagem missionária recentemente com ele. Pastor Washington foi bênção, foi É benção. aquele que me instruiu inicialmente ali, né, Uhum. na minha caminhada, me orientou ele e sua esposa, a missionária Zeni. Foram bênção. Até hoje eu tenho um carinho muito grande por eles. Converso com eles até hoje, são meus amigos demais. Mas quando eu casei com a Vânia, tivemos a oportunidade de comprar uma casinha aqui para o lado do Ambaí, então acabou ficando um pouco distante continuarmos congregando lá, e foi onde nós acabamos Glória tendo a que Deus. ser direcionado a outro lugar, né, através do Espírito Santo de Deus. Que maravilha. Aí a sua caminhada começa ali, começa a se desenvolver também espiritualmente nessa igreja. Sim, sim, Aí ali eu fica ali um tive, período de tempo, né? Bom, né? eu fiquei ali 4 anos ali com eles, Sendo e discipulado. depois sendo discipulado, fiquei ali 6 meses, fui discipulado, me batizei. É, depois do batismo, passou mais um tempo, de um período de um ano, tive a oportunidade de fazer o curso preparatório para obreiros, né, o CPO ali na igreja ali. Fiz e o curso lá não era rápido, não, era um ano, hein? Fiquei um ano ali fazendo o curso todo sábado, não podia faltar. E ficamos ali, aprendi bastante. Não passou o primeiro ano do curso, não fui separado ao obreiro, ainda estava muito recente, né? Sim, Estava sim. recém convertido. Depois teve mais um ano de curso, eu fiz o segundo ano de curso. Depois fui ali
a auxiliar de trabalho, né, e depois eu comecei a desenvolver, comecei a liderar a juventude, e ali sempre foi uma igreja voltada para o trabalho evangelístico, então a gente fazia muita viagem missionária, e isso começou a É, arder ele muito no meu sempre coração foi. nessa área, né. É a característica Isso dele aí é isso até os aí. dias de hoje arde muito no É, meu coração. que E benção. depois que a gente saiu dali, ficamos ali 4 anos, tivemos a oportunidade de comprar nossa casa aqui, e quando compramos, viemos congregar ali com o pastor Jeconias, que É, que também era um ficou mais pastor bem perto, né? missionário. Aí ficou mais próximo da nossa casa, Deus É, nos direcionou ali, e ali foi foi onde eu lhe um auge conheci, de eu crescimento, lhe né. conheci Foi, no foi, pastor tivemos a Jeconias. oportunidade de crescer, onde eu conheci o Ministério Vinde, pastor Toniel. Na verdade, eu já conheci o senhor lá da Casa do Sabão, né, Isso, mas assim, de ouvir não falar, conseguia. né? De ouvir Isso, falar. de ouvir falar, não conciliava, né, só fui É, conciliar no momento que eu tive a oportunidade de fazer o seminário teológico aí, né, na CADECAP, aí na nossa igreja, e tem sido bênção, tem é, edificado muitas vidas, né, e tivemos a graças a Deus. oportunidade de fazer o curso, o bacharel em teologia, e dali foi só Glória amadurecendo, a Deus. crescendo, desenvolvendo todo o trabalho que Deus tem colocado em nossas mãos. E, e estando no Ministério Vinde, nós estamos próximos de completar 15 anos. Como é que tu está se sentindo na igreja? Poxa, mais A abraçado família? e mais amado que essa família aí, fica difícil, hein. Passou por algumas igrejas, tivemos bons É uma amigos, né, Deus característica colocou boa da pessoas. nossa igreja, o acolhimento, né? A Isso, gente já teve recebe, teve já. tivemos pessoas ao nosso lado ali que foram bem bacanas, nos aproximamos bastante, mas o Ministério Vinde tem um carinho bem diferenciado em questão de abraçar, acolher, de se aproximar, e hoje estamos aí com uma família bem estruturada e forte, É, né. e já chegou trabalhando, né, Rodolfo? Poxa, já E tu o tendo já o pastor ajudado ali, não é brincadeira O não. É, pastor né? falou assim: "Aqui é a casa do bom homem, né, quem não trabalha não come, vamos trabalhar, que botar a mão na É, arada", aqui a gente mas delega tem sido muito. bênção. Agradeço muito toda a oportunidade e A carinho que o senhor escola tem dominical, disponibilizado, os cursos. o trabalho de missões que já veio, né, seguido do trabalho de grande excelência que o evangelista Rodrigo vinha fazendo, Isso, e exatamente. tinham tido também como os primeiros aí ancestrais, né, o Priscila Valentim, Juninho Juninho e Valentim, Priscila, foram os são primeiros bênção, coordenadores. deram início. Conheci eles, Fizeram tive a um bom oportunidade de trabalho aqui. conhecê-los, numa viagem missionária também, juntamente com seu É, filho Lucas, né, e a isso. Tayane, foi bênção, uma viagem que transformou muitas vidas também. E assim, é um trabalho gratificante, né, trabalho de evangelismo, trabalho missionário, É. trabalho que envolve o amor às almas, é sempre É bom a gratificante. gente até deixar registrado aqui que o Rodrigo teve necessidade de se ausentar por causa do Sim, quartel, né, do curso que ele foi fazer. mas Mas não deixa você de já dar tinha. suporte não, Não, ele já está ele não ali, deixa está de dar sempre dando. suporte não, ele Não, ele tem está os tá sempre bastidores, ele tem presente. dado grande Ele suporte. é benção de Deus, eu louvo a Deus pela vida dele. Sim, Mas está em boas mãos o departamento de missões, porque eu já conheci o seu trabalho de missões no Jeconias. Já sabia sim, que tu fazia um bom trabalho lá começou de desenvolvendo ali. missões. É. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a juventude e com o Que o departamento de Jeconias, missões. inclusive, é um pastor missionário também, né? Ele gosta muito dessa Sim, área, né? Já fez missão pelo Joelison durante muito tempo, sim, ficou lá em né? Bertioga há Em bastante tempo Bertioga, também. ficou. Depois Ele que ele tem veio para experiência. cá, então ele deu essa oportunidade e um suporte também tremendo. Foi uma área também que desenvolveu bastante ali na Admarve ali, né, com o pastor Jeconinho. Foi benção. Deus nos proporcionou a oportunidade de estar fazendo viagem missionária, trabalhos evangelísticos, e assim, e o Senhor me conheceu ali também, né, com esse trabalho, então o Espírito Santo de Deus já nos direcionou a estar dando continuidade hoje no Ministério Vinde, tem sido bênção. Tem sido benção. Os nossos cultos de É, missões têm tem sido uma sim. bênção. E já realizou dois grandes trabalhos agora, né? O primeiro, o evangelismo, né? Que há muito Sim, tempo a gente estava parado aí. na verdade concluímos 3, o evangelismo em Miguel Couto, né, que pelas ruas É, de Miguel Couto, que foi um trabalho bem bacana, tomamos a rua de Miguel Couto aí, a foi Cameron, até o centro de Miguel Couto ali, fizemos um trabalho entrando nos bacana, comércios, os né? Fazendo. comércios abrindo as portas, nós vemos as Fiquei muito pessoas feliz com com os isso. corações abertos para poder receber a palavra, e às vezes a gente fica falando assim: "Ah, quero fazer a viagem fora", né, a gente já tivemos a oportunidade, fizemos uma viagem missionária,
mas aqui no nosso bairro ainda tem muita gente sedenta. Missões Abriram o coração e é foi muito Jerusalém primeiro, né? gratificante. Sim, sim. Aí fizemos esse trabalho, fizemos o trabalho lá na CRECAP também, um trabalho Isso. no centro de recuperação, que também foi gratificante. Fizemos a arrecadação de cestas básicas aí, juntamos 10, 10 fui lá pedir cestas para o básicas. João comprar, levamos 10 cestas bem Legal. caprichadas para o povo lá, que também estava bem necessitado. E a viagem missionária, né? Que levamos uma equipe, 8 membros da nossa igreja aí, para conhecer Manhuaçu e fazer um trabalho de excelência também naquela cidade. Glória a Deus. Junto ao Ricardo agora, né? Que também Sim, é o segundo coordenador, né? sim, pastor Que é Ricardo outro tem dado um missionário grande também, já teve suporte em no Curitiba. Eu já missionário. fiz um podcast com ele aqui também, já há um tempo Ele atrás. contou, ele contou bastante da experiência dele, vi aí. E assim, tem somado bastante. Chegou um outro membro aí também para dar um suporte que também tem sido benção, que é o pastor Luiz Oliveira. Luiz Motoqueiro. Chegou, chegou aí somando forte com a nossa É equipe benção, é e todos benção. os outros, né? Todo mundo. A gente É, montou uma equipe Tainá, né? bacana. Tainá tá Tainá voando na também. tesouraria ali tá dando um grande apoio. Os irmãos que estão na parte da intercessão, né? Tem algumas irmãs, algumas missionárias da nossa igreja aí que têm feito um grande trabalho em questão da oração. A nossa membresia, no geral, Até o abraçou, né? Tem Leonardo, meu visto. filho, tá contigo também aí Poxa, nas o Léo missões. tem da. O Léo é sensacional, eu tenho um carinho. Mas foi o Léo primeiro é preletor do ano de diferente, né? 2025 no Culto de É, Missões, trouxe uma palavra extraordinária aos nossos corações, a gente não esquece, né? Temos grandes graças a jovens, Deus. homens, pastores, Assim mulheres, como né, teus filhos missionários, que também, com né? boa Seus palavra. filhos são Esses bênção aí de Deus. já nasceram vendo esse tipo de trabalho, né? É, Então ele não tem já para onde eles correr, vão ter que Ravi abraçar prega e demais, né? Já tem uma palavra tem, tremenda. E Vânia também trabalhando com as mulheres também, né? Tá na vice de liderança ali com a pastora Tati. Tá fazendo um bom tá trabalho com as mulheres também, tá? Daqui a tem pouquinho dado um vai, suporte, vai ficar esse mês melhor ainda. elas também fizeram um trabalho bem bacana já esse mês, tiveram reuniões, né, tiveram encontros, vai ter agora também, já podemos enfatizar aí no vídeo, dia 31, né, o, Isso, o o Dia da projeto Beleza, né? de, o Dia Dia da da Beleza das Beleza, Mulheres aí, bacana. então, as mulheres que estiverem ouvindo aí o Já vídeo, o estão podcast, convidadas. já estão convidadas para estar presente, vai ser bênção, E domingo e as agora o mulheres. culto, né? Domingo agora, E domingo amanhã. a gente abre o convite, né? Hoje é sábado, a Amanhã a gente está gente abre o gravando no convite para sábado. a gente abre já o convite aí para o nosso culto de missões, que é amanhã. Quem vai estar ministrando é o evangelista Jailson também, que tem sido um Meu canal Deus, de isso aí bênção. faz tudo. Sempre tem uma palavra tremenda, louva, É benção, prega, é ora, completo, ferramenta de mil e uma completo, utilidades, né? completo. Tem sido bênção. Então É a gente vai todo fazer um terceiro trabalho domingo o bem nosso culto bacana. de missões. Para quem não sabe, o pastor Rodolfo dirige esse culto lá na nossa igreja, culto oficial da igreja, na E direção do abrir, departamento de missões. sim, sim, abriremos uma exceção mês que vem, né? Festividade da nossa igreja, Não, 15 anos da BD. vai cair no segundo domingo. Não vai Terceiro, afetar. Ah, é terceiro? Terceiro, dia Ih, 15. rapaz, nem Sim, vai ser reparei. dia 1, dia 8 Ah, e é dia terceiro? 15. Ah, Isso, então é o terceiro, terceiro. A gente mas sempre vai ser invade o culto bênção. de missões, não tem jeito. Não tem problema, mas é por conta da data, né? Então a É gente tem que verdade. aproveitar, mas vai ser bênção. Inclusive, quem está ouvindo a gente, dia 14 e 15, vamos fazer esse ano exclusivamente 2 dias só, porque está muito corrido o tempo, né? Mas também faremos Faculdade. duas consagrações, né? Teremos na parte da manhã e à Teremos, noite. Não teremos uma deixaremos de ter consagração mensagens pela manhã. poderosas para alcançar as Serão, na vidas. realidade, 4 reuniões. Na sábado pela Sim, manhã, no sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Então serão sim, quatro sim. concentrações ali, vai ser benção. Tenho E vamos certeza receber que muito Deus da parte de vai Deus. falar muito ao Estamos coração orando, né? de muitas vidas, sim. Já Pastor, temos aí nos qual os organizados. projetos, além do que o senhor já tem feito? Eu sei que tem muitas coisas aí na tua cabeça, né? Pela tua experiência, pelas tuas andanças em missões, não somente nesses trabalhos por fora, mas para a nossa região. Quais são os projetos de Departamento de Missões ainda para este ano, né? Que vai vir um congresso também de missões, que é em setembro, não é isso? Isso, exatamente. Então, de início, né, para essa segunda parte do semestre, né, do ano de 2025, nós já temos alguns projetos traçados. Agora, em junho, início de junho, estaremos fazendo já umas 50 quentinhas para entregar a moradores de rua, né?
Vamos fazer esse trabalho também para poder dar o suporte. Temos feito arrecadação também de alimento para dar um suporte a alguns irmãos da nossa congregação que tem necessidade, É, algumas famílias que a nossa igreja já dá esse suporte, que porque já não está em adianta a linha gente. com o departamento social, né? Sim, Que é sim, muito conversei com o legal. pastor Ricardo, com alguns irmãos da Juliana, né? assistência social, Juliano, e a E gente tem Ricardo. feito, somado, né, como equipe para poder dar esse apoio. E compramos alguns materiais para incrementar o trabalho de evangelismo, para poder tornar ainda mais dinâmico. Alcançamos já a caixa de som, microfone, tenda, tudo para fazer uns trabalhos de grande excelência ainda também no centro de Miguel Couto, que eu tenho certeza que vai alcançar vidas no nosso bairro. Questão de oração. Temos ainda uma outra viagem programada para dezembro. Estamos precisando só conciliar um pouquinho, né, do horário e da data certinha com a pastora da cidade local para a gente estar fazendo esse trabalho de evangelismo, porque não pode parar, né? As vidas estão É, clamando por é socorro, verdade. nós Há vemos uma as almas aí necessidade muito grande. necessitando, E por então nós incrível temos que que. pareça, né? Por mais que existam muitas igrejas, talvez as pessoas pensam assim, poxa, está super evangelizado. Mas tem sempre mais a alcançar do que já alcançamos. Né? O Sim, número é sim, sempre maior, a demanda é sempre maior do que as pessoas imaginam, né? Poxa, tem igreja, não hoje, precisa evangelizar, não, já está mais do que evangelizado. Mas tem uma hoje geração que está nascendo, que está crescendo ao longo do tempo e que a gente não percebe, né? Sim, hoje a gente vê uma demanda muito grande, e assim, a humanidade hoje também vive um esfriamento espiritual, né? Querendo ou É, não, verdade. a gente vê essa demanda acontecendo e precisamos reacender a chama, né? Nós que ainda temos é, o fogo do Espírito Santo, né? O azeite É, exatamente. extra nas lamparinas, precisamos compartilhar ali para poder alcançar, incendiar novamente no coração de quem está frio espiritualmente o amor, né? Genuíno de Cristo. E isso tem acontecido muito, a gente tem visto bastante. Nós vemos muitas pessoas se reconciliando. Então, se estão se reconciliando, é porque estavam afastados, algum É, momento se exatamente. esfriou. Então, não é só aqueles que não conhecem, né? Mas também aqueles que estão um pouco ausentes da presença da casa do Pai. Existe uma grande, um grande número de pregadores que pregam contra a igreja, que eram da igreja. Eu estou mexendo muito com internet, YouTube, essas coisas agora, e Sim, eu tenho sim. acompanhado. E existe uma gama de camaradas que ficaram frustrados por alguma coisa e combatem a igreja. Ainda tem, além de combatermos a heresia, né? Tem esses apóstatas que pregam contra a igreja, né? E aí faz a cabeça de uma porção de gente, que às vezes não tem aquela profundidade, Sim, né? e isso tem contaminado muito, né, a Contaminado muito. população, porque É, a redes sociais, a internet hoje, ela tem alcançado uma grande quantidade de pessoas. Então, qualquer coisinha que vem escandalizar o evangelho e é exposto dessa forma, né, para poder contaminar outras vidas, algumas pessoas elas vão ali estratégia satânica, né? vão É, absorvendo coisas que vão influenciando no posicionamento delas como cristãos verdadeiros, e ali eles também vão se esfriando, vão começando a tombar, cambalear, e aí tá uma luta muito grande, porque nós vemos isso acontecer demais no meio e por evangélico. isso a necessidade de nós pregarmos a palavra, né, Rodolfo? Com, Estarmos com na rua, certeza. irmos Por isso para que eu louvo cima, a né? Deus ainda pela nossa igreja, né, que tem escola bíblica dominical, seminário Base teológico, da palavra. instrui base na palavra, É, porque é. sem a estrutura base, né, o sólido, né, que é a palavra de genuína de Cristo, é por isso que se não tiver firmado na palavra, é onde acontece esse esfriamento, é onde se geram as dúvidas por não conhecer verdadeiramente a palavra. Então, precisamos continuar pregando, precisamos continuar instruindo os nossos irmãos, né, a nossa comunidade de fé ali, continuar sendo instruída através da poderosa palavra do Senhor para poder estar firme e fazendo a diferença em um mundo que está corrompido, né, nos dias de hoje.
Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela tua vida, rapaz. Tu é bênção de Deus demais. Poxa, Ó, pastor, eu que e agradeço. fico feliz também do teu desenvolvimento profissional, né, Rodolfo? Que tu sabe que eu gosto de trabalhar tanto a área espiritual quanto a área profissional, do desenvolvimento humano. Gosto muito Sim, quando eu sim. vejo os nossos jovens passando em concurso, fazendo Isso. faculdade, trabalhando. Eu lembro que quando eu estava na Casa do Sabão, eu tinha maior número de jovens lá. E eu sempre falava com ele, ó, daqui a pouquinho eu estou pregando para dentistas, para advogados, e não é que não deu outra, não deu. Sim, E é sim. verdade, geração Isso também é muito admirável, né? muito Eu bacana, vejo né? isso na nossa igreja Muito ali. estímulo, né? Só esse ano nós tivemos aí jovem passando na ESA, jovem passando na É, ProUni, né, para fazer direito, isso, exercer a da medicina. Amorim, é. Temos aí filho do O pastor pastor Walter Walter, também, primeiro médico da igreja. engenharia, seu filho. E assim, a É, gente vai vendo a juventude Tayane com disposta, química, né? doutora em Rayane, química. química. Meu Deus. E assim, Deus Tainá, tem né? honrado, né? Deus tem abençoado É, muito, né? É uma Só, galera só jovens que maravilhosa. estão alcançando também na área profissional coisa extraordinária. E eu, apesar já da idade um pouquinho avançada, né? Isso que eu ia fazer Mas, alusão a isso. mas Tá consegui, concluindo assim, aí teu hoje, curso, né? De sim, hoje farmácia, Deus né? me deu a oportunidade. Eu comecei, como eu falei aqui no início do podcast, eu conheci a Vânia, eu era açougueiro, né? Foi minha primeira profissão, tive a Uhum. oportunidade de aprender. Que é uma boa profissão, E né? sim, É uma sim, é uma profissão que profissão. dá pro cara sobreviver legal. Eu costumo dizer que esse açougueiro é ser um É artista, um porque não é ramo, todo mundo é um ramo de que trabalho, né? consegue desenvolver o trabalho Açougueiro, com desossa, motorista, tudo. esses ramos aí, Sim. os caras não ficam E, desempregados nunca. e fiquei um tempo no açougue, mas depois Papai do Céu foi abrindo as portas e eu migrei para a área da saúde, né? E hoje eu estou terminando, estou caminhando para a reta final do meu curso de farmácia, né? 5 anos estudando, faltam 2 ainda, 6 períodos já Passa rapidinho, passa caminhado, rápido. passa Daqui a pouquinho rápido. tu No início eu pensei que ia iria demorar, desistir, né? desanimar, que ia demorar, mas eu louvo a Deus que tem sustentado até aqui e tem dado força. E tudo isso também, Muito bom isso. e Graças tudo a... isso é porque a gente vai vendo, né? Todo mundo, a juventude alcançando e Deus proporciona a oportunidade. Eu vou deixar aqui já para quem estiver ouvindo, nunca é tarde, né? O pastor Rodolfo não teve a oportunidade cedo, mas não desistiu, ainda dá Exatamente. tempo. E estou aí caminhando aí futuramente. E quando eu finalizar, ainda vou fazer uma pós em oncologia, porque eu ainda Não, quero, não pode parar ainda não. quero alcançar mais. É. Eu vim fazer a minha primeira faculdade, Rodolfo, já com 30 e poucos anos. Foi em Uhum. 2006. Aí, que Eu era benção. auxiliar do pastor Marinaldo e eu Sim, falei com ele, Marinaldo, eu vou estudar, vou fazer minha convalidação. Primeiro fiz a complementação, depois eu fiz uma outra graduação. sim. Aí complementei em teologia e depois fiz pedagogia. Aí, depois que É você engrena estudando, você não quer mais parar. Eu estava verdade. parado um tempão, porque eu também trabalhei em mercado durante um bom período de tempo da minha vida, né? Para Sim. sustentar a minha família. Então, eu sempre trabalhei com locução. E eu fui estudar já praticamente não coroa, mas coroa tô agora. Mas com a fase com 36 anos, né? 2006 eu estava com 36. Mas Então, se a gente olhar também para nunca é trás um tarde. Aquilo que pouquinho, você está falando, nunca é tarde. É sempre possível nós galgarmos algo, né? E tem sim, sido mesmo. sim. Hoje eu oriento bastante meus filhos, eu falo para eles assim que hoje eles estão tendo uma oportunidade que eu também não Que tive, nós não né? Porque eu tivemos. não tive, É, eu nós não não tive tínhamos pai isso. presente, era uma mãe que também faleceu na minha adolescência, né? No início da minha juventude, porque ficou doente com câncer, então tive sempre que trabalhar e tinha meus irmãos mais novos do que eu, né, para poder dar um apoio. E logo em seguida eu casei também, e filho, família, Tem tudo que se lutar, né? estruturando. Então hoje eu falo para eles: vocês têm mãe presente, vocês têm pai presente, vocês têm a É oportunidade só só de se estudar. dedicar a estudo, isso aí. É E só assim, estudar. Hoje tem uns se não. preparatórios aí que ajudam muito, né? Na nossa Sim, época não tinha. Era. Na minha época, que eu sou mais velho do que vocês, eu era GPI, Martins, tinham não tinham tantos preparatórios como hoje. E só tinha as provas direto com a faculdade, por exemplo, você fazia
a prova não tinha Enem, né? Você não Sim, tinha essa sim, possibilidade. verdade. Agora são 6 portas. Se o camarada não entrar numa dessas, né? É só se esforçar um pouquinho, se preparar, que consegue. Sim, Se ele não for é. direto, ele vai pelo ProUni, vai pelo FIES e pode entrar para a universidade, com certeza. Sim, Bacana sim, ver isso. e tem mais, a minha porta, né, se abriu na minha faculdade pelo Educa Mais Brasil. Foi um projeto Educa Mais também, Brasil, conheço. É. entendeu? Então, assim, Tô sempre em contato com eles. eu comecei, ingressei por eles, mas depois eu continuei como é a área da saúde, né, o MEC fez uma exigência um pouco maior para aulas presenciais do curso de saúde. Então hoje antes eu estava tendo aula só os sábados, né? Agora eu tô tendo aula terça, quarta, quinta, sábado online, então tem que estar sempre ativo, né? Então É, migrei legal. somente para pagamento juntamente da universidade, porque o Educa Mais Brasil já não era viável no momento, né? Para eu continuar com a bolsa, mas Mas já ajuda a beça, né, inicialmente Rodolfo? isso aí, Ajuda muito, né? inicialmente o projeto, né, o projeto inicialmente me ajudou para poder me Ajuda sim. estimular, né, a É, ingressar numa universidade. Então, assim, eu legal. creio que em breve vou estar formado, meus filhos em breve vão estar dando início também na deles, e os cursos preparatórios têm ajudado bastante. Tem A ajudado pessoa fala bastante. assim: hoje eu não tenho condição de pagar, mas tem a condição de continuar estudando, né, se esforçar, Até se nesse, dedicar, porque eu tenho até nesse certeza que papo que a gente tá, eu lembrei do Aurélio, que foi líder da nossa juventude e que tem um curso preparatório, o Sigma, né? Todo mundo conhece. sim. O Bastante Aurélio, dos você nossos conhece o jovens Aurélio, estiveram ali, é, sim, a tiveram, Aurélia. passaram foram estimulados por ele ali. E é Sim, muito fizemos uma importante nós parceria frisarmos grande isso. já desde a época que era líder de jovens, né? A gente fazia muita Isso, parceria. na E época do hoje eu vejo Diaconias. nossos jovens que passaram ali pelo Sigma ali, fizeram preparatório com ele, hoje estão Muito formados aí, bacana, hoje né? conseguiram É uma, alcançar os seus objetivos, uma alegria né? muito grande. E isso é gratificante demais. Rodolfo, então, depois dessa tua formação, tu vai ter mais tempo para fazer a obra de Deus. Grandes Pô, portas com vão se abrir, certeza. quem sabe até de um concurso público, né? Por que não? Ainda tem idade para isso, né? Tem sim. Então, tem um E na caminho muito área grande. E nessa área que eu estou me formando, ela é aberta, não tem limite de Tem idade, muita né? coisa. E tem É, muita coisa que então, tu pode então, trabalhar, né? sim, tem Muita. muita área. Gente, Tem vamos 143 cair para portas dentro. na área da farmácia. Maravilha. Tá certo? Amanhã tu vai estar lá na escola dominical, né? Sim, Nesse domingo, amanhã eu tô dando suporte, dando aula na dobradinha escola amanhã, de bíblica manhã e à dominical, amanhã eu vou noite. fazer a dobradinha. E à noite vou estar numa direção do culto lá, e tenho certeza que vai ser bênção. Nós temos aí feito grandes trabalhos, a Escola Bíblica também tem edificado muito, não somente a vida da nossa membresia, né, mas de nós professores, porque cada aula, cada tema é edificante demais, e nós quando sentamos É, para estudar, para aplicar uma aula, nós sentamos para estudar primeiro e aprender, né? é. E assim, são temas que têm sido A nossa escola edificantes está crescendo demais. bastante com o pastor Carlos Amorim e o pastor Walter também na superintendência, Não, né? Eles têm feito um trabalho começamos muito ali. bom. Começamos a fazer um trabalho gratificante e nós vemos também que a igreja está abraçando essa proposta, né, e tem estado presente conosco ali. Vai Nós vemos a crescendo, né? diferença, né? Deus vai dando Nós vemos a crescimento. diferença na vida de cada um. Rodolfo, dá uma mensagem aí pro pessoal do Ministério Vinde, tá se aproximando da nossa festividade, ou uma palavra. Fica à vontade para você falar qualquer coisa, citar nome de pessoas, se você quiser. Poxa, a nossa festividade está chegando. Quero primeiramente agradecer a Deus, né? Porque 15 anos nós sabemos que não é fácil, é uma trajetória muito grande. Eu já louvo a Deus por estar 2 anos ali somando com o Ministério Vídeo, 2 anos e meio, né? Parece que tu tá mais Então, tô, tempo. É, mas parece que foi ontem, e ao mesmo tempo parece que eu já estou há parece que tá muito há tempo muitos ali anos. de É muitos verdade. trabalhos que nós pudemos compartilhar, né? Então, assim, agradecer primeiramente a Deus. Quero parabenizar o corpo diaconal da nossa igreja, e nós temos feito algumas manutenções para poder melhorar, né? São O incansáveis, né? ambiente, o bem-estar da nossa comunidade de fé, e todos eles têm se dedicado a ajudar a limpeza, a organização.
tem sido Outro dia eu cheguei lá para extraordinário. dar aula, a igreja estava limpíssima. Eu Esses falei, dias eles meu Deus do céu, cara. O tiraram lá para pessoal, os lavar diáconos passaram por tudo. aqui, Isso aí, limpinha, as limpinha, cadeiras limpinha a tudo igreja. alinhada. Às vezes é bom a gente falar, enfatizar, né? Porque para eles entenderem que não passa despercebido. Às vezes a É, gente nós a percebemos. demanda, a correria do dia a dia é tão grande, e às vezes a gente não consegue É, parabenizar pessoalmente assim rápido, mas a gente observa cada detalhe que travou o teu. é muito gratificante ser companheiro, né? De cada um É, deles, de cada um de vocês. E aprendo com cada um todos os dias, aprendo um pouquinho com não somente com os pastores, mas com cada irmão, né? Às vezes a gente vê assim o gesto de abraçar, o gesto de ajudar. Esses dias fui fazer uma manobra ali na porta da igreja e um bueiro estava aberto, mas estava escuro, né? À noite ali eu não vi. Entrei com a roda do carro ali. De prontidão, os obreiros viram lá da porta da igreja, já correram para dar um suporte, eles ficam sempre atentos para ali. poder ajudar. Então, assim, são coisas que às vezes a gente pensa que é pequena, né? Mas a nossa igreja, ela é uma igreja amorosa, é uma igreja companheira, é uma igreja que abraça, é uma igreja carinhosa. Então, assim, tem que agradecer a todos, parabenizar toda a nossa membresia, num geral. O Ministério de Louvor que tem arrasado aí, né? Tem tirado É, verdade. notas excepcionais aí para poder fazer também com que o nosso culto venha fluir cada vez melhor. Então, assim, que possamos continuar nos dedicando 100% à obra do Senhor, se Glória a Deus. dedicando 100% a fazer o melhor para o Senhor e continuarmos nessa pegada, porque temos visto, né, maravilhas, a glória de Deus se manifestando em nosso meio, porque cada um tem ido adorar de coração aberto, em verdade, em espírito, né, diante do nosso Deus. Isso é, essa é a mensagem para a nossa igreja. Amo cada um de vocês. Muito obrigado por fazer Maravilha. parte, me abraçarem. Nós que te agradecemos, Pastor Rodolfo. Tu é uma benção, tu é uma referência. O senhor, a Vânia, nós amamos vocês, tá? A Benção nossa demais. igreja, eu geralmente, né? Eu quando olho para, eu não tenho diferença contra os pastores. Às vezes tem gente que se sente mais diminuído porque de repente não está recebendo oportunidade, mas todos são iguais, não tem Sim, diferença, né? Existem aqueles que estão mais assim na liderança comigo ali, que é o Walter, que é o Carlos Amorim, né? Mas acontece, todos, né? Todos são de igual acontece. forma, não tem diferença A alguma gente mesmo. não, ali, assim, eu vejo muito isso, assim, a questão de, eu sou um exemplo, né, que às vezes, assim, eu dou suporte na escola bíblica, sou diretor do departamento de missões, mas ao mesmo tempo tem as minhas demandas, então também não tem como se aproximar. Às vezes a gente fala assim, ah, não é tão próximo. Não é, porque às vezes a correria É mesmo verdade, acaba deixando ir ali. Quem está é, na direção, né? O pastor Walter é o vice-presidente da igreja, ele tem que estar mais isso, próximo não tem realmente. jeito, Pastor Carlos Amorim, além da aula no seminário teológico, é superintendente de escola bíblica, então tem algumas demandas que aproximam, mas acredito que a verdade, nossa igreja entende, compreende, não tem compreende. esse ciúme, não. É tudo para fazer melhor para o reino de E de Deus. maneira geral, no evangelho hoje, qual o conselho que o senhor daria para os cristãos em geral? Porque tem pessoas de outras igrejas, de outras denominações, enfim, esse vídeo vai correr o mundo aí. Sim, não é só porque eu trabalho na área de missões, mas eu acredito que hoje precisamos pedir a Deus direcionamento e pedir para que Ele quebrante mais o nosso coração em amor pelas almas. Porque, como a gente falou aqui no decorrer da entrevista, tem muitas pessoas se esfriando. É um momento de apostasia imenso que a humanidade está vivendo. Então precisamos abraçar, resgatar, estender as nossas mãos para os necessitados, para as almas que estão clamando por socorro, e não se deixar levar pelas coisas desse mundo e nem por mentiras, né? Eu lembro que, vou aproveitar aqui, vou trazer uma breve trajetória aqui numa passagem ofertória que eu ouvi uma vez de um pastor ministrando.
o apóstolo Paulo, no livro de Atos, tem um relato que ele vai se despedir da igreja na Macedônia, e ali ele vai falar assim, que, olha, você agradeço pelo momento que vocês me sustentaram até aqui, vocês me O ajudaram, apóstolo me Paulo é apoiaram, extraordinário, mas né? as minhas mãos também trabalharam para poder não ser pesado para vocês. Então vai vir muitos, depois que eu for embora, tentar introduzir no coração de vocês mentiras, mas não se deixem levar. E hoje nós vemos isso acontecer. Como comentamos no decorrer do vídeo, tem muita gente que tem uma visão, que o inimigo, né, ele implanta uma visão errada, Distorcer, né? É. distorcida, e aí você acaba pegando e querendo também levar junto contigo e que as pessoas tenham essa mesma visão errada. Então, assim, se estruture na palavra, leiam a palavra, se fortaleçam através da palavra, não abandone o evangelho genuíno, a palavra verdadeira, a palavra da verdade que liberta, que estrutura, que fortalece, porque nós vemos os sinais aí dos finais do tempo chegando e nós sabemos que precisamos estar firmes, precisamos estar de pé, precisamos estar direcionado e com propósito. E é isso aí, não se deixar esfriar num mundo tão corrompido que hoje vivemos aí. Que maravilha. Rodolfo, que bênção que foi bater um papo Pastor, contigo essa manhã. eu que agradeço. Graças a Deus conseguimos fazer, né? Poxa, Para a honra e glória agora, do Senhor. agora ficou certinho. Agora ficou certo. Eu quero agradecê-lo demais pela sua disponibilidade. Eu sei que sábado é Ah, o dia de tarefas de casa também, tem as coisas para a gente fazer. E a ah, correria, tem a sua faculdade, mas você dispôs aí de um tempo. Fizemos 41 minutos de pô, entrevista. benção, Colhemos bastante benção, coisa e benção. vamos fazer outras, né? E vamos Sim, fazer podemos outras. fazer depois É, dos trabalhos missionários que já é, foram quando, feitos, experiências, quando chegar né, próximo que também foram ao, o ao, Congresso. ao Congresso. Esse canal é da KDCAP, mas temos o canal da igreja também que está parado, que eu vou ativá-lo. E aí Sim, muita coisa a benção. gente vai fazer por lá também. Vai ser Nós vamos bacana. já ativá-lo e vai ser bênção de Deus. Vamos fazer alguns moldes. A Tem, gente tem pode coisas pegar a novas, página tem também. novidades vindo aí, coisas muito Sim, boas sim. pra Pode pegar a gente. página do Instagram também para divulgar ainda mais A trabalhos página do da nossa Instagram, quem igreja. quiser até é só procurar lá Ministério Vinde, ADVinde, aliás, ADVinde no Instagram, @ADVinde. Você vai encontrar lá com facilidade as nossas atividades. Quero agradecer, pastor, mais uma vez, tá bom? Um beijo em Amém. todos aí de casa, da Vânia, nos crianças, Poxa, amém, meu na pastor, agradeço. família, tá bom? Sucesso cada vez mais. E estaremos juntos em breve, tá bom? Dá a última palavra aí de despedida do pessoal, pra gente encerrar. Que tenhamos aí um final de semana de excelência, na paz de Cristo, que domingo, amanhã, que se inicia, não deixe de ir para a escola bíblica dominical na sua igreja, e Em essa nome de semana que Jesus. se inicia, que Deus possa estender as mãos e proporcionar uma semana extraordinária para cada um de nossos irmãos, que tem sido bênção em nossas vidas. Tá? Papai do céu abençoe. Pastor Rodolfo fica muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com todos vocês. Um abraço. Valeu, Rodolfo. Conversamos hoje, gente, com o pastor Rodolfo de Cessa, pastor da nossa igreja, da Assembleia de Deus Ministério Vinde e diretor de missões da nossa igreja. Foi um prazer conhecer um pouco mais da sua trajetória e a gente volta brevemente com mais um convidado, quem sabe do Ministério Vinde ou de outro ministério, aqui no Pode Vinde, tá bom? Se inscreva no canal e compartilhe aí com o maior número de pessoas possível. Deus abençoe. Rodolfo, a parte do Senhor. Muito obrigado. Amém, meu pastor. Paz. Fica com Deus. Fica com Deus também.